O Dr. T. L. Lowery, pastor-presidente da National Church of God e pastor de Mary Baxter, acredita que o relato que você vai ouvir agora tenha sido produzido pelo Espírito Santo para ficar no tempo e na eternidade. Ele endossa integralmente o relato e o ministério de Mary. Ele também acredita que a unção de Deus está sobre esta mensagem e será derramada sobre todas as pessoas que a ouvirem. Então ouça e reconheça neste relato o Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Este relato é dedicado à glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sem eles, nada do que conto a partir de agora seria possível. Reconheço que sem o poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, este relato ou qualquer outro que se proponha a falar sobre a vida após a morte não poderia ser feito. Só Jesus tem as chaves do inferno e pagou o preço da nossa entrada no céu. A experiência que culminou em estar aqui agora falando com você foi solitária, longa e exigente. Eu cresci na casa de Deus. Ainda jovem, minha mãe me ensinou sobre Jesus Cristo e a sua salvação. Eu nasci de novo aos 19 anos e depois de servir ao Senhor durante alguns anos, afastei-me por um tempo. Mas o Espírito do Senhor não desistiu de mim e eu voltei a dar a minha vida a Cristo, servindo-o fervorosamente até hoje. Amo o Senhor com todo o meu coração, minha mente, minha alma e minha força. Acima de tudo, desejo ser uma ganhadora de almas para Jesus Cristo. As revelações do Senhor aconteceram comigo em 1976, mas só em 1983 consegui finalizar o relato da minha experiência, os 30 dias em que Jesus me levou ao inferno. Mas também recebi visões do céu, da grande atribulação e do fim dos tempos. Vejo agora que o Senhor estava me preparando para falar com você, porque ainda criança tive um sonho com Deus. E depois que eu nasci de novo, passei a ter um amor enorme pelos perdidos, pois queria ver todas as almas salvas. O Senhor apareceu para mim em 1976 e disse que eu tinha sido escolhida para uma missão especial. Minha filha, me manifestarei a você para que tire as pessoas da escuridão e leve-as para a luz. O Senhor Deus a escolheu com o objetivo de relatar as coisas que lhe mostrarei e falarei. Vou revelar a realidade do inferno para que muitos possam ser salvos, para que muitos se arrependam dos seus maus caminhos antes que seja tarde. Sua alma será tirada do seu corpo por mim, o Senhor Jesus Cristo, e transportada ao inferno e a outros lugares que eu quero que você conheça. Mostrarei também a você algumas visões do céu e de outros lugares, e lhe farei muitas revelações. No inferno. Em março de 1976, enquanto eu orava em casa, recebi a visita do Senhor Jesus Cristo. Eu vim orando em espírito há vários dias quando, de repente, senti a presença real de Deus. O seu poder e a sua glória se espalharam por toda a minha casa. Uma luz brilhante iluminou o quarto onde eu orava e uma sensação pura e maravilhosa tomou conta de mim. Minha filha, você nasceu com este objetivo, o de relatar o que eu lhe revelar, porque essas coisas
são fiéis e verdadeiras. A sua chamada é para que o mundo saiba que existe um inferno e que eu, Jesus, fui enviado por Deus para salvar a todos desse sofrimento. Foi uma visão impressionante. Luzes fluíram como ondas que se enrolavam para dentro e para fora, dobrando-se umas sobre as outras, por fora e por cima. E a voz do Senhor era alta e clara. Eu sou Jesus Cristo, o seu Senhor. E quero dar-lhe uma revelação para que os santos preparem-se para o meu retorno e se convertam à santidade. Os poderes das trevas são reais e os meus julgamentos são verdadeiros. Minha filha, eu a levarei até o inferno pelo meu espírito e lhe mostrarei muitas coisas que quero que o mundo conheça. Aparecerei muitas vezes a você. Tirarei o espírito do seu corpo e, finalmente, a levarei ao inferno. Quero que relate as visões e todas as coisas que vou lhe revelar. Eu e você andaremos pelo inferno juntos. Preste muita atenção nas coisas que eram, que são e que devem ser. As minhas palavras são verdadeiras, exatas e confiáveis. Eu sou o que sou, e não há outro além de mim. Todo o meu ser queria clamar por Jesus, em reconhecimento à sua presença. O melhor que posso dizer é que o amor me envolveu, e que foi o mais lindo, o mais tranquilo, o mais prazeroso e o mais poderoso amor que eu já senti. Os louvores a Deus começaram a fluir de mim. Na mesma hora, quis dar toda a minha vida a Ele. Quis que Ele me usasse para divertir as pessoas, para divertir você acerca dos seus pecados. Eu sabia que era mesmo Jesus quem estava ali no quarto comigo. Eu não tenho palavras para expressar a sua presença divina, mas eu tenho certeza de que era o Senhor. E ele repetiu: Veja, minha filha, vou levá-la ao inferno pelo meu espírito, para que você possa registrar a realidade dele, para dizer a toda a terra que o inferno é real, e para tirar os perdidos da escuridão e levá-los para a luz do meu evangelho. No mesmo instante, a minha alma foi retirada do meu corpo e subi com Jesus ao céu. Eu tinha consciência de tudo o que estava acontecendo comigo. Parecia que o telhado da minha casa tinha sido levantado e eu podia ver toda a minha família dormindo em suas camas. Eu vi meu marido e os meus filhos dormindo em nossa casa lá embaixo. Foi como se eu tivesse morrido e o meu corpo tivesse ficado para trás na cama, enquanto o meu espírito subia com Jesus, flutuando no ar. Senti o toque de Jesus quando ele me disse para não temer, pois minha família ficaria protegida. Ele conhecia os meus pensamentos. Vou usar de toda a minha habilidade para contar passo a passo tudo o que vi e senti. Algumas coisas eu não entendi. O Senhor Jesus me disse o significado da maioria delas, mas algumas coisas Ele não me disse. Eu sabia então, e sei agora, que aquelas coisas estavam realmente acontecendo e que só Deus podia ter me mostrado. Louvado seja o seu santo nome. E você que me ouve, acredite em mim, o inferno é real. Fui levada lá muitas vezes em espírito durante a formação deste relato. Logo estávamos bem alto no céu. Eu me virei e olhei para Jesus. Ele irradiava glória e poder e uma paz imensa. Ele me tomou pela mão e disse que me amava e pediu que não temesse, porque Ele estava comigo. Neste momento, começamos a subir cada vez mais alto e eu podia ver a terra lá embaixo.
Saindo dela, espalhados em muitos lugares, tubos giravam ao redor de um ponto central e depois giravam de volta novamente. Eles se movimentavam bem acima da terra e pareciam um tipo sujo e gigantesco de serpentinas que se mexiam sem parar e subiam de todas as partes da terra. Quando chegamos perto de um deles, perguntei ao Senhor Jesus o que era aquilo. Ele me respondeu que eram os portões do inferno e que entraríamos no inferno por um deles. Entramos imediatamente em um dos tubos. Por dentro, parecia um túnel que girava em círculos e para trás, como uma crista de onda. Uma escuridão intensa desceu sobre nós, e com a escuridão veio um cheiro tão horrível que mal consegui respirar. Ao longo das laterais do túnel, formas de uma cor cinza escura, embutidas na parede, se moviam e gritavam. Sem Jesus me dizer, eu sabia que eram seres diabólicos. As formas podiam se mexer, mas ainda assim ficavam presas às paredes. Um cheiro horrível emanava delas. Elas berravam e seus gritos eram terríveis. Eu senti uma força maligna, invisível, movendo-se dentro dos túneis. Às vezes eu podia reconhecer as formas. Uma névoa suja encobria a maioria delas. Segurei firme a mão de Jesus e indaguei o que era aquilo. E ele me respondeu que eram espíritos malignos, prontos para irem à terra quando Satanás assim ordenasse. Enquanto descíamos pelo túnel, as formas malignas riam e nos chamavam. Elas tentavam nos tocar, mas não conseguiam por causa do poder de Jesus. O ar era poluído e sujo. Só a presença de Jesus conseguiu impedir meus gritos naquele absoluto horror. Assim, eu conservei todos os meus sentidos. Eu podia ouvir, cheirar, ver, sentir. Podia sentir o mal naquele lugar. Parecia que os meus sentidos estavam mais aguçados, à flor da pele. O cheiro e a sujeira quase me deixaram doente. Perto da base do túnel, os gritos ficaram mais intensos. Gritos agudos que subiam pelo túnel e nos alcançavam. Sons de todos os tipos podiam ser ouvidos. Eu podia sentir o medo, a morte e o pecado ao meu redor. O pior cheiro que já senti impregnou o ar. Era o cheiro fétido de carne em decomposição e parecia estar vindo de todas as direções. Nunca na terra tinha sentido um mal tão grande como aquele ou ouvido tais gritos de desespero. Logo descobri que eram os gritos dos mortos e que o inferno estava cheio dos seus prantos. Senti uma rajada maléfica de vento e uma pequena força de sucção à nossa frente. Luzes semelhantes a relâmpagos e luzes estroboscópicas penetravam na escuridão ameaçadora, projetando sombras cinzentas nas paredes. Eu mal podia reconhecer a forma de alguma coisa na minha frente. Recuei, em estado de choque, quando percebi que era uma serpente enorme se mexendo diante de nós. Continuei olhando e vi cobras repulsivas se arrastando por toda a parte. Filha, logo vamos entrar na perna esquerda do inferno. E você verá muitas amarguras, pesares comoventes e horrores indescritíveis. Fique perto de mim, pois eu lhe darei a força e a proteção necessárias enquanto atravessamos o inferno. As coisas que você está para ver são um aviso. O seu relato salvará muitas almas do inferno. O que você está vendo é real. Mas não tema, porque eu estarei com você. Depois de muito tempo, o Senhor Jesus e eu estávamos no fundo do túnel. Saímos e chegamos ao inferno. Tentarei da melhor maneira possível transmitir o que vi, na mesma ordem que Deus me deu. Até onde eu podia enxergar, objetos voavam atirados de um lado para o outro. Gemidos e gritos deploráveis impregnavam o ar. Mais à frente, eu vi uma luz, turva,
e começamos a caminhar em direção a ela. O caminho era imundo, empoeirado, seco. Logo, estávamos na entrada de um pequeno túnel escuro. Algumas coisas eu não vou conseguir relatar. São horríveis demais para descrever. O medo do inferno era palpável. E eu sabia que, se não estivesse com Jesus, não teria voltado. Ao elaborar esse relato, algumas coisas que vi não compreendi. Mas o Senhor Jesus conhece todas as coisas, e Ele me ajudou a entender muito do que vi. É meu dever adverti-lo. Não vá para aquele lugar. É um lugar horrível de tormentos, de dores excruciantes e de sofrimento eterno. A sua alma sempre estará viva, pois ela vive para sempre. É o seu eu real, a sua alma, que irá para o céu ou para o inferno. E se você acha que o inferno é aqui, tem toda a razão. Sim, o inferno é aqui, no centro da terra, repleto de almas atormentadas dia e noite. Não há festas no inferno, não há amor, não há compaixão, não há descanso. É somente um lugar de sofrimento, muito além do que você possa imaginar. A perna esquerda do inferno. Jesus se apresentou a mim na forma de uma luz brilhante, mais brilhante do que o sol. A forma de um homem estava no centro daquela luz. Às vezes eu via Jesus como um homem, mas às vezes ele se apresentava em forma de espírito. E enquanto caminhávamos pelo inferno, espíritos malignos fugiam da presença do Senhor. Eu só conseguia perguntar o que viria depois. Na perna esquerda do inferno existem muitos fossos. Este túnel se ramifica para outras partes do inferno. Porém, vamos passar algum tempo na perna esquerda primeiro. Você jamais vai esquecer as coisas que vai ver a partir de agora. O mundo precisa conhecer a realidade do inferno. Muitos pecadores e até mesmo alguns dentre o meu povo não acreditam que o inferno seja real. Você foi escolhida por mim para revelar essas verdades a eles. Tudo o que eu vou mostrar a você sobre o inferno, todas as coisas, são reais e verdadeiras. Filha, quando eu falo, o Pai fala. O Pai e eu somos um. Lembre-se sempre de amar a Deus acima de tudo. Agora vem e me segue. Ó Deus, o que virá agora? Como eu disse antes, no inferno eu tinha todos os meus sentidos aguçados. Todos aqueles que estão no inferno conservam também os seus sentidos. Havia medo por toda parte e perigos inenarráveis ocultavam-se ao redor. Cada passo que eu dava era pior do que o anterior. Entradas do tamanho de pequenas janelas se abriam e fechavam rapidamente na parte superior do túnel. Gritos era tudo o que ouvíamos, enquanto criaturas diabólicas voavam sobre nós, para cima e para fora das entradas do inferno. Logo, chegamos ao final do túnel. Eu tremia de pavor por causa do perigo e do terror que nos cercava, mas era imensamente grata pela proteção de Jesus. Eu louvava a Deus pelo seu grande poder em nos proteger, até mesmo nas sepulturas do inferno. Mesmo com aquele escudo de proteção, eu ficava pensando: seja feita não a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Olhei para o meu corpo. Pela primeira vez, notei que eu estava sob a forma de espírito, e a minha forma tinha o meu aspecto. Eu imaginava o que viria depois. Jesus e eu
Saímos do túnel para um caminho com amplos espaços de terra de cada lado. Buracos de fogo ardiam por toda parte, até onde os olhos podiam alcançar. Os buracos tinham 1,5 metro de largura por 1 metro de profundidade e a forma de uma bacia. Jesus comentou que havia muitos buracos como esses na perna esquerda do inferno e que ele me mostraria alguns deles. Fiquei ao lado dele no caminho e olhei para dentro de um dos buracos. O enxofre incrustado nas laterais se encandecia como carvão em brasa. No centro havia uma alma perdida que tinha morrido e ido para o inferno. Um fogo começou no fundo do buraco, subiu e envolveu nas chamas aquela alma perdida. Em determinados momentos, o fogo se apagava e restavam apenas as brasas, mas de repente o fogo se reavivava. Olhei e percebi que aquela alma no buraco estava aprisionada na forma de um esqueleto. Perguntei ao Senhor se não poderia tirá-lo dali. Como era horrível aquela visão! Aquela alma poderia ter sido eu. E expressei minha tristeza de ver e saber que tinha uma alma viva ali dentro. Um grito ecoou do centro do primeiro buraco. Vi uma alma em forma de esqueleto implorando pela misericórdia de Jesus. Era uma voz de mulher. Olhei para ela e quis arrancá-la do fogo. Aquele quadro partiu meu coração. Uma forma de esqueleto de mulher, com uma névoa cinzenta e suja, estava falando com Jesus. Em pânico, escutei o que ela dizia. Pedaços da sua carne em decomposição estavam pendurados em seus ossos e, enquanto queimavam, caíam no fundo do buraco. No lugar dos olhos, apenas um vazio. Ela não tinha cabelos. O fogo começava nos seus pés em pequenas chamas e crescia quando subia e cobria o seu corpo. A mulher parecia estar se queimando constantemente, mesmo quando as chamas eram apenas brasas. E ela berrava desesperada para Jesus, pedindo para sair dali. Ela berrava: Senhor, Senhor, eu quero sair daqui! E tentava alcançá-lo. Olhei para Jesus e vi uma profunda compaixão na sua face ao repetir que eu estava ali com ele para que o mundo soubesse que o resultado do pecado é a morte e que o inferno era real. Olhei de novo para a mulher e vi que vermes saíam de dentro dos seus ossos e rastejavam pelo seu esqueleto. Jesus comentou que os vermes não eram atingidos pelo fogo e que a mulher estava perfeitamente consciente deles e podia senti-los por dentro dela. Deus, tenha misericórdia! Foi só o que eu consegui gritar, enquanto via o fogo chegar ao seu clímax e aquela queima horrível começar de novo. Muitos gritos e soluços profundos sacudiam a forma daquela mulher-alma. Ela estava perdida, não havia saída. Quase sem voz de tanto medo, perguntei a Jesus por que ela estava ali. Ele apenas pediu que eu acompanhasse. O caminho era tortuoso por entre aqueles buracos de fogo. Ia tão longe quanto eu podia enxergar. Os gritos dos mortos-vivos misturados aos lamentos chegavam aos meus ouvidos de todas as direções. Não havia momento de tranquilidade no inferno. O cheiro dos mortos e de carne em decomposição impregnava o ar. Chegamos ao próximo buraco. Dentro dele, que era do mesmo tamanho do outro, havia outra forma de esqueleto. Uma voz de homem clamou pela piedade do Senhor. Só quando eles falavam é que eu podia distinguir se era homem ou mulher.
Um choro copioso, cortado por gemidos, acompanhava a fala daquele homem. Ele se dizia arrependido e pedia perdão a Jesus. Suplicava que Jesus o tirasse dali, pois já estava naquele lugar de sofrimento há muitos anos. Soluços enormes sacudiam seu pobre esqueleto enquanto ele implorava que Jesus o tirasse dali. Olhei para Jesus e vi que ele também estava chorando. E o homem gritava e perguntava se já não havia sofrido bastante. 40 anos tinham se passado desde a morte dele. Jesus apenas repetiu o que está escrito. O justo viverá pela fé. Todos os escarnecedores e incrédulos terão o seu lugar no lado de fogo. Filha, este homem não acreditava na verdade. Muitas vezes o meu povo foi enviado para mostrar-lhe o caminho, mas ele não os escutou. Riu deles e recusou o evangelho. Apesar de eu ter morrido na cruz por ele, ele zombou de mim e não se arrependeu de seus pecados. Meu pai lhe deu várias oportunidades de salvação. Ah, se ao menos ele tivesse ouvido. E o homem então gritou que sabia, mas que estava arrependido, e argumentou que algumas pessoas da sua família acabariam indo para lá, porque igual a ele, não se arrependeriam. Ele então implorou ao Senhor que o deixasse ir dizer aos seus que eles deveriam se arrepender dos pecados enquanto ainda estivessem na terra, pois não queria que seus familiares fossem parar ali. Mas Jesus apenas disse que era muito tarde, que o julgamento já tinha sido feito. E falou que os entes queridos daquele homem tinham pregadores, professores e pastores à sua disposição, todos ministrando o evangelho. Esses falariam a eles. Jesus disse ao homem que tinha enviado obreiros para que eles pudessem crer e serem salvos. Se não acreditarem no evangelho, nada os convencerá, mesmo que alguém se levante dos mortos. Quando Jesus disse isso, o homem ficou muito zangado e começou a blasfemar. Eu olhava horrorizada enquanto as chamas subiam e a sua carne morta em decomposição caía à medida que ia queimando. Dentro da carcaça morta daquele homem, eu via a sua alma. Parecia uma névoa suja e cinzenta que enchia o interior do seu esqueleto. Virei para Jesus e gritei que aquilo era horrível, mas ele apenas me disse: o inferno é real e o julgamento também é real. Eu amo muito a todos, minha filha. Este é só o começo das coisas chocantes que eu tenho para mostrar a você. Há muito mais para ver. Diga ao mundo em meu nome que o inferno é real e que os homens e as mulheres devem se arrepender dos seus pecados. Vem e me siga. Temos que continuar. No outro buraco, havia uma mulher pequena, que parecia ter cerca de 80 anos. Não me pergunte como eu sabia a sua idade, mas eu sabia. A pele soltava dos ossos por causa do fogo, e ficavam apenas os ossos com aquela alma de névoa cinzenta dentro. Logo, só restavam os ossos e os vermes, e esses o fogo não podia queimar. Eu gritava a Jesus que não sabia como ia conseguir seguir em frente, porque aquilo era mais terrível do que se podia imaginar. Era horrível. Até onde os meus olhos podiam enxergar, as almas se queimavam nos buracos de fogo. Mas Jesus me acalmou. Disse que era exatamente por isso que eu estava ali, para conhecer a verdade sobre o inferno e relatá-la ao mundo. Ele me garantiu que assim como o céu é real, o inferno também é real. E mais não disse, pois era preciso seguir em frente. Olhei de novo para a mulher e vi que o seu choro era triste. Enquanto eu a observava, ela juntou as mãos esqueléticas
como se fosse rezar. Não pude me conter e chorei. Eu estava sob a forma de espírito e estava chorando. Eu sabia que as pessoas no inferno sentiam essas coisas também. Jesus, que conhecia os meus pensamentos, me disse que sim, elas também sentiam. Que quando as pessoas chegam no inferno, conservam os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na terra. Elas se recordam das suas famílias e amigos e de todas as vezes que tiveram a chance de se arrepender, mas recusaram. Se elas tivessem pelo menos acreditado no Evangelho e se arrependido antes que fosse tarde demais. Olhei de novo para a velha e dessa vez notei que tinha apenas uma perna. Percebi alguma coisa como cavidades perfuradas nos ossos do seu quadril e perguntei a Jesus o que era aquilo. Filha, quando ela estava na terra, teve câncer, o que lhe provocava dores intensas. Foi feita uma cirurgia para salvar a sua vida, mas ela se transformou numa mulher amarga. Muitas pessoas vinham orar por ela e dizer que eu poderia curá-la. No entanto, ela dizia que Deus tinha feito isso com ela. E ela não se arrependeu e tampouco acreditou no Evangelho. Ela chegou até a me conhecer uma vez, mas com o tempo passou a me odiar. E dizia também que não precisava de Deus e que não queria que eu a curasse. Mas mesmo assim, eu lutava por ela, ainda queria ajudá-la, curá-la e abençoá-la. Só que ela me deu as costas e me amaldiçoou. Disse que não me queria. O meu espírito ainda tentou chegar até ela, mas ela não me escutava. Até que finalmente morreu e veio para cá. Foi então que a velha senhora clamou pelo perdão de Jesus e bradou o quanto lamentava não ter se arrependido enquanto estava na terra, antes que fosse tarde demais. Soluçando compulsivamente, ela implorava a Jesus que a tirasse dali. Se assim o fizesse, ela o serviria e seria boa. Já não sofreu bastante? Ela perguntava. E também se questionava por que esperou até que fosse tarde demais, até que o Espírito de Jesus parasse de lutar por ela. Mas Jesus respondeu que ela teve várias chances de se arrepender e servi-lo. E a tristeza estava estampada na face dele quando nos afastamos. Enquanto observava a velha chorar, me perguntei o que viria em seguida. Eu podia sentir o medo ao nosso redor, sofrimento, gritos de dor e uma atmosfera de morte por toda a parte. Jesus e eu caminhávamos com tristeza e pena para o próximo buraco. Somente pela sua força é que eu ainda podia continuar. Ainda bem longe, eu podia ouvir os gritos de arrependimento daquela mulher. Se ao menos houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer por ela. Ah, pecador, não espere até que o Espírito de Deus cesse de lutar por você. Em outro buraco, havia uma mulher de joelhos, como se estivesse procurando alguma coisa. Sua forma esquelética também estava cheia de buracos. Os seus ossos estavam à mostra e o seu vestido rasgado estava em chamas. Não tinha cabelos e só havia buracos no lugar dos olhos e do nariz. Uma pequena chama rodeava seus pés enquanto ela se ajoelhava e arranhava o enxofre do buraco. O fogo grudava em suas mãos e a carne morta continuava a cair enquanto ela cavava. A mulher era sacudida por soluços convulsivos e também implorava que Jesus a tirasse dali. Enquanto a observávamos, ela conseguiu chegar ao topo do buraco. Achei que fosse sair, mas um demônio enorme com asas imensas que pareciam quebradas nas pontas correu até ela. Ele era preto amarronzado
e tinha pelos por toda parte. Os olhos ficavam bem atrás da cabeça e ele era do tamanho de um grande urso. O demônio avançou contra a mulher e a empurrou com força de volta ao buraco e ao fogo. Assisti a tudo horrorizada, observando-a cair. Fiquei com muita pena. Queria tomá-la em meus braços e pedir a Deus que a curasse e a tirasse de lá. Lendo meus pensamentos, Jesus apenas disse que o julgamento já tinha sido feito. Essa mulher ainda era uma criança quando eu a chamei várias vezes para que se arrependesse e me servisse. Ela contava apenas 16 anos quando eu disse que a amava e pedi que entregasse sua vida em minhas mãos, que me seguisse, pois reservara um propósito especial para ela. Eu a chamei a vida inteira, mas ela não me escutou. Dizia apenas que algum dia me serviria, mas não agora, não naquele momento. Alegava não ter tempo, pois sua vida era só alegria. Nunca teve tempo para me servir. Amanhã ela me serviria. Mas o amanhã nunca veio, porque ela esperou demais. A mulher clamava pelo perdão de Jesus, alegando que sua alma estava realmente atormentada, que não havia saída. Hoje, ela sabia que quis o mundo e renegou o Senhor. Quis as riquezas, a fama e a fortuna, e conseguiu. Podia comprar tudo aquilo que desejava. Era dona do destino dela. Era a mulher mais bonita, a mais bem vestida e a mais desejada. Possuía riquezas, fama e fortuna, mas não pôde levá-las consigo na morte. E a mulher clamava pela ajuda de Jesus. Ó Senhor, o inferno é horrível. Não tenho descanso noite e dia. Estou sempre com dores e em tormento. Ajude-me, Senhor. Ela implorava. Admitia que deveria tê-lo ouvido e que sempre se arrependeria por não ter agido assim. Disse que havia se programado para servi-lo um dia quando se sentisse preparada. Achava que Jesus estaria sempre à sua espera, mas hoje reconhecia o quanto estava errada. E sabia que Deus a chamava para que se arrependesse dos seus pecados. Ele sempre a atraía com laços de amor, e ela achava que podia usar Deus como usou todos os outros. Sim, eu usei Deus, ela admitiu. Sabia que ele fizera tudo para convencê-la a servi-lo, mas achava que não precisava dele. E hoje via como estava errada. Porque Satanás começou a usá-la, e ela passou a servi-lo cada vez mais e mais, até que passou a amá-lo mais do que a Deus. Amava o pecado e não se voltava para Deus. Admitiu que, embora Satanás usasse sua beleza e seu dinheiro, embora todos os seus pensamentos fossem voltados para o nível de poder que ele podia lhe dar, sabia que Deus continuava a chamá-la. Mas eu sempre achava que poderia atender ao chamado amanhã ou um outro dia. Ela se lamentava. Até que um dia, num passeio de carro, seu motorista perdeu a direção, bateu no muro de uma casa e ela acabou morrendo.